Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero falar daquela minha prima. Era impressionante a alegria dela, como era contagiante. A minha prima era diferente de todas, a alegria dela era diferente de todas as alegrias que eu já vi estampada nas faces humanas. Não que não fosse normal, feita de carne e de osso. Não que em suas veias não corresse sangue como nos demais, como nas demais pessoas. Mas ela passava a certeza de que a morte não havia sido feita para ela. Ela era viva demais, a morte não fazia parte do seu mundo. E embora em tão tenra idade ela tivesse, coitada da minha prima, tivesse sofrido a perda precoce do único irmão. Esse irmão da minha prima, esse meu primo, ele morreu acometido por um forte tipo de câncer nos ossos, quando ele contava apenas 7 anos de idade. Foi um golpe para a família toda. Imagine para ela, a minha prima, mas apesar dela ter na época 11 anos só, 11 anos, o irmão tinha 7 quando morreu de câncer nos ossos, ela continuou. E continuou, creio, vivia como se vivesse para os dois, pelos dois, como se estivesse recompensando seus pais a falta que eles sentiam do irmãozinho que se fora. Ela queria viver pelos dois, como se fosse os dois. Tão cheia de vida ela era, de uma alegria espontânea, às vezes até extravagante, misturada a uma pressa de viver. A gente observava nessa minha prima essa fome de vida, essa pressa de viver. Morava numa cidade no interior de Goiás, Catalão. Ali ela nasceu, em Catalão. Foi muito bem educada, criada dentro dos bons costumes, com muito amor e respeito. Tinha o que precisava para fazer da sua vida a mais feliz de todas. Tornou-se, portanto, filha agora única, de uma família muito bem consolidada. Pais presentes, pais amorosos. A família tinha estabilidade financeira, um futuro bem promissor para uma moça de Catalão, interior de Goiás. Ela, a minha prima, se vestia muito bem, acompanhava a moda, as concorrentes da cidade, porque no interior é assim, Existe uma concorrência visível em tudo. Quem se dará melhor na vida? Quem se casará bem? Quem vai encontrar o melhor partido para o casamento? Quem se formará naquele curso promissor? Quem se veste melhor e de maneira adequada a cada ocasião? É assim que tudo funciona. A vida é uma ilusão, mas também uma grande concorrência, uma eterna concorrência. Coisas de cidade do interior mesmo. E com essa minha prima não era diferente. Tudo fez para ser a mais bela da cidade. Não que já não o fosse, mas precisou usar aparelho nos dentes para corrigir algumas coisas prescritas pela sua dentista. Fez tratamentos de pele para que essa pele se transformasse num pêssego. Foi vítima das famosas espinhas tão comuns na adolescência. Fez tratamento nos cabelos para ter belas madeixas. E assim viveu a minha prima uma juventude invejável, no bom sentido da expressão. Minha prima linda, deslumbrante, encantadora, alegre, regada a muitas festas familiares, bailes muito promovidos nas cidades interioranas, e em nossa época esses bailes havia em profusão. Foi uma das mais fortes concorrentes na visão das famílias para a futura esposa de seus filhos. Mas o destino reservou para minha prima um rapaz que veio de fora. Ela morava em Catalão, lá em Goiás. O rapaz veio da Paraíba. Ele era engenheiro, ele veio como engenheiro de uma companhia. Veio transferido pela empresa para trabalhar em Catalão.
A chegada desse paraibano promoveu em Catalão muita concorrência entre as moças da cidade. Mas ele de cara, quando ele colocou os olhos na minha prima, ele já fez a sua escolha. Ah, é essa que eu quero. É essa que eu quero. É essa que vai ser a mulher da minha vida. É essa que vai ser a minha esposa. É essa que vai ser a mãe dos meus filhos. Ele escolheu de cara a minha prima. E o namoro começou. Ela, quando começou a namorar com ele, tinha 17 anos. Pois antes não podia. Moça de cidade do interior, namora, faz tudo na hora certa. Primeiro tem que debutar, ser apresentada à sociedade. E assim foi na vida da minha prima, conforme os costumes de Catalão naquela época. Após o começo do namoro, o namoro foi aprovado, né? O namoro aprovado pelos pais, e ela também foi aprovada no primeiro vestibular que prestou. Ela faria curso de direito. E aí, uma pequena mudança aconteceria na vida dela. Ela teve que ir estudar fora, numa outra cidade no interior de Minas. E a condição era essa: ela só se casaria com um engenheiro da Paraíba quando se formasse em direito. Isso deveria custar uns 5, 6 anos. A condição era essa: casamento, lógico, vai acontecer. Casamento, lógico, vai existir. Só que vai demorar de 5 a 6 anos até que ela se formasse. E dessa forma o namoro ia transcorrendo, ela estudando. Ele, como eu disse, já era formado, ele já era engenheiro, ele já trabalhava. Nos finais de semana se encontravam e nas férias ficavam longo e longo tempo juntos. A gente olhava para a prima, falava, mas será que a cabeça dela não vai mudar? Faculdade, estudando fora, será que ela vai continuar fiel a esse amor? Ela vai continuar fiel ao engenheiro paraibano? Pois não é que a danada continuou fiel. O tempo se passou, ela se formou em direito e chegou o momento do casamento. Após quase 8 anos entre namoro e noivado, 8 anos depois, após quase 8 anos entre namoro e noivado, o casamento aconteceu. E o casamento foi um verdadeiro conto de fadas. Eu nunca vi na minha vida um noivo tão feliz. A cidade toda na expectativa da festa, que prometia ser uma das mais belas até então em Catalão. E foi uma festa linda. Ela estava mais linda do que sempre fora. Casaram, viajaram para uma lua de mel, foram para o sul do Brasil, estiveram nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e voltaram para Catalão felizes, porque ali iriam morar. Ali, assim como o pai e a mãe dela, a tradição da família de morar em Catalão. Voltaram para a cidade dela. Viviam felizes. A casa deles era linda. Eu disse, os pais dela já tinham uma situação financeira estabilizada. Ele, o marido, era engenheiro, já trabalhava na empresa, com certeza tinha um bom salário. Então a casa deles em Catalão era uma casa linda. Ela agora estudando, mas para prestar um concurso público, porque ela não queria atuar na área como advogada, na área do direito como advogada. Ela era muito esforçada, muito inteligente, e aí nesse concurso público ela acabou sendo aprovada em 2 e optou por trabalhar na Caixa Econômica Federal, já que o outro emprego era de um banco estadual. Até a sua posse, a felicidade da minha prima
estava quase completa. Na verdade, só faltavam os filhos, né? Se tinha uma coisa que talvez pudesse faltar para completar a felicidade da minha prima, os filhos. Marido ela tinha e o amava. Ele bem de vida, ele empregado. Ela presta o concurso público, passou em 2, escolheu a Caixa Econômica Federal. A gente olhava para minha prima, e eu como primo olhava para ela e pensava, meu Deus, na vida dela não falta nada. Ou se faltar alguma coisa, faltam só os filhos. E ela tinha planos com o marido para os filhos, tinha os nomes escolhidos, até padrinho para os 3 filhos que ela pretendia ter. Eu havia sido consultada por ela. Eu seria madrinha do primeiro filho que ela tivesse. Nós éramos extremamente chegadas e amigas. E eu, lógico, respondi para ela: assim que nascer, Karina, assim que nascer, Karina, minha prima, conta comigo. Serei com a maior honra, com o maior prazer do mundo, madrinha ou do seu filho ou da sua filha. E ela, evidentemente, vivia para realizar agora este sonho. Mas foi aí que tudo começou a acontecer. Eu estou mandando esta carta hoje porque eu quero que as pessoas me ouçam. Às vezes você olha para a pessoa, você julga. Aquilo é que é felicidade. Aquilo é que é uma vida perfeita. Ela sempre foi perfeita. Para ela não falta nada. Falta para mim. Na minha vida falta tudo. Na vida dela não falta nada. Era assim que eu julgava a Karina. Sabe, eu como prima, lógico que nós nos amávamos. Vivíamos como 2 irmãs às vezes. E eu julgava, na vida da Karina não falta nada. Embora eu soubesse que ela tivesse sofrido muito aos 11 anos de idade ao perder o irmão de 7 com câncer. Mas eu julgava, na minha vida falta, mas na vida da Karina não falta nada. E quantos que estão me ouvindo agora já cometeram esse erro? Foi aí que tudo começou na vida da Karina. Primeiro, dores de cabeça fortíssimas, na cabeça e constantes. Tomografia. Após tomografias, os médicos de Catalão, enxaqueca. Na minha opinião, você está sofrendo com enxaqueca. Vamos fazer o seguinte: vai para Goiânia. Vai para Goiânia, porque assim, lá você vai poder fazer exames mais precisos, exames mais minuciosos, mais precisos, e ter um diagnóstico correto. Foi então que veio a triste e fatídica notícia. Após os exames feitos em Goiânia, a constatação, a autorização dos pais por uma cirurgia no cérebro. Quando os médicos abriram o crânio da minha prima Karina, os médicos o fecharam imediatamente, não mexeram e deram o terrível diagnóstico. Karina tem um tumor no cérebro. Um tumor maligno, avassalador. No máximo,
ela terá pela frente 2 meses de vida, no máximo. E ainda assim tem a possibilidade de perder a visão, a possibilidade de não falar, de perder a consciência e perder a totalidade dos movimentos. Não, nós não podíamos acreditar no que estava acontecendo. Era muito precoce para todos nós aquela morte. A perda de uma pessoa tão querida, tão amada, mas tão viva, tão bonita, tão bem-sucedida na vida. Ela era bem-sucedida em tudo, desde que eu a conheci. E nós nos conhecemos porque a nossa diferença de idade era apenas 1 ano e meio. Eu não podia aceitar a morte de uma pessoa que nasceu para mim, para não morrer nunca. Claro que isso é força de expressão, porque eu sabia que somos mortais, mas ela era viva demais. Para mim ela morreria muito depois de todos e nunca antes. E nessa época não se contava ao paciente do mal que ele padecia, era a recomendação médica. Mas ela não era nenhuma pessoa que não percebesse, que não se tocasse, ao contrário, inteligentíssima. Nada passava despercebido. E ela tudo via e sentia ao seu redor, por mais que disfarçássemos. Afinal, ela já tinha vivido isso antes. Quando o irmãozinho dela se foi aos 7 anos, ela se lembrava, ela tinha 11. Ela se lembrava de como se comportava a família, de como se comportava sua mãe, seu pai. Ela se lembrava. Ela sentiu. Ela sabia de tudo. A Karina era extremamente sensível. Mas olha, Paulinho, boa pessoa, eu nunca vi nada tão doloroso e tão triste em minha vida. Depois da morte do meu pai, foi essa história que mais mexeu comigo. Não é fácil você ver uma pessoa que você tanto ama querendo viver e percebendo que essa pessoa está morrendo e pedindo para viver. Aquela pessoa que de repente pedia perdão a todos que a havia, que acreditava que um dia ela pudesse ter de alguma forma ofendido, magoado. Parecendo assim, quem sabe Deus não lhe permitiria uma nova chance, se perdoada ela fosse. Fazia planos com as primas, inclusive eu, com as primas de sua idade. Eu era uma delas, que por sinal era como se fôssemos 2 irmãs, como eu já disse. Nos dávamos bem. Mas logo que terminávamos de fazer os planos, me lembro com tristeza e muita dor dela sacudindo a cabeça careca, num sinal silencioso de que nunca mais viveria aquilo, que sabia que aquilo tudo eram somente planos, ainda careca. Ela comentou comigo: não me esqueci, hein? Você, Paula, você vai ser a madrinha do meu primeiro filho. Não esqueci. Não esqueci o que nós combinamos. Eu sabia que aquilo era apenas dito da boca para fora, porque ela era consciente de que o mal avançava. E foi assim, após 57 dias do diagnóstico, os médicos não erraram, os médicos disseram 2 meses. 57 dias depois do diagnóstico, ela se foi, pedindo a Deus e a todos nós que não deixasse que seus pais sofressem tanto, já que eles estavam passando de novo por outra perda, agora da sua outra filha, com 29 anos, nova, cheia de vida e de vontade de viver. 29 anos. Os pais que já tinham sofrido a perda do filho de 7, devido ao câncer nos ossos. Quando se aproxima o dia 29 de março, saudade aperta.
porque se viva ela fosse, estaria neste ano completando 50 anos. Morreu aos 29. Karina, minha prima, estaria completando 50 anos. E eu mandei essa carta porque essa é uma história sobre uma pessoa muito especial que eu tive o privilégio de conhecer, conviver, amar. Uma pessoa alegre, cheia de vida, que perdi tão precocemente, mas que me ensinou muito, que devemos viver a vida com muita alegria, sorrindo, dando boas gargalhadas, vivendo intensamente, com esperança, com fé, com otimismo. E hoje, quando me lembro dela, pois dificilmente a esqueço, lembro sempre da alegria, da coragem, da força, da fé com que ela enfrentou a doença. E sempre, coitada, preocupada com os pais, ela não queria que o pai e a mãe sofressem, já que ela tinha assistido a dor daquele pai e daquela mãe que perderam o irmãozinho de 7 anos. Ela não queria que o pai e a mãe sofressem, sempre preocupada com eles. O outro era a preocupação da Karina, minha prima, e essa foi a sua marca mais constante. O outro, a preocupação com o outro. 8 anos depois que minha prima morreu, o seu pai também se foi, vítima de câncer no pâncreas. Minha tia ficou, gente. Minha tia. Hoje, quando eu olho para minha tia, mãe da Karina, que está com 72 anos e que vive só, e que é portadora do mal de Parkinson, artrose na coluna. Mas essa minha tia, apesar de tudo que ela passou e sofreu, perdeu um filho aos 7, perdeu a filha aos 29, perdeu o marido, sofre mal de Parkinson, artrose na coluna. Apesar de toda essa saudade que ela possa sentir e sente dos filhos, do marido, ela encontra força e fé para distribuir amor e caridade a todos que dela precisam, necessitam, seja lá por que for, principalmente os portadores da terrível doença chamada câncer. Ela ainda dá assistência. Eu gostaria de homenagear minha prima Karina. Como faço? Mas sem querer, no final da minha carta, prima Karina, a tia Antônia precisa ser lembrada. Aos 72 anos, para mim, o exemplo da mulher, da fortaleza, da superação. Karina, a homenagem é para você. Mas no fundo, ao homenageá-la, eu estou reverenciando a figura da sua mãe. E quem sabe, apresentando a sua mãe hoje, através deste programa de rádio, eu esteja tocando o coração de alguém que por tão pouco quer desanimar, que por tão pouco quer desistir. Ei, você, mire-se no exemplo da tia Antônia.